Começando mais um Papo de Sexta, e você ligado comigo, conectado, hein? Muito bom dia para você que está chegando agora. Eu sou o pastor Samuel da Cunha e esse é o Papo de Sexta. Hoje nós temos um convidado, hein? Muito, mas muito especial. Vai ser um papo muito bacana e eu quero você comigo. Quer participar através do nosso WhatsApp 16 997214759. Já tá liberadíssimo aí, tá bom? O tema do papo de hoje é paixão pelo que faz com ele, Lucas Crispim Capua. Ele que é um dos diretores, né? Líderes aí desta empresa maravilhosa, a Goldpon do grupo... Fala aí, Lucas. Biagio. Aí, o grupo Biagio, né? E você vai ter um pouquinho de conhecimento da história do Lucas, que é uma história muito linda, né? Uma história de uma família tradicional aqui em Ribeirão Preto, e vai ser um tempo muito gostoso. E se você quiser, pode participar então aí, como eu já disse, através do nosso WhatsApp, o 997214759. Lembrando que tem live ao vivo no Facebook. Se você perdeu algum conteúdo das nossas entrevistas, vai lá no Spotify. O Spotify da On Web Rádio. Tem tudo lá, os bate-papos, as entrevistas. Você pode ouvir de novo e pode compartilhar com alguém também. E também tem muita dica bacana aí no nosso site, hein? onwebradio.com.br. É uma honra, Lucas, te receber aqui. Foi difícil, mas a gente conseguiu, né, Lucas? Vida de empresário é assim, né, irmão? É corrida, hein? Corrida. Graças a Deus deu certo. Eu que agradeço, aliás, pastor Samuel, a oportunidade aí de abrir, da gente contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa trajetória, das nossas experiências, bacana, sejam elas boas ou ruins. Obrigado aí. Bom dia, pessoal. Como a gente estava falando, né? Se chegar alguém aqui e contar só experiência boa, né? É um super-humano, né? Na verdade, a vida é assim, Com né? certeza. A gente tem erros e acertos. Sabe uma coisa, Lucas, que eu gosto muito na palavra de Deus? É que a Bíblia, ela não esconde os erros, né? A gente vê uma série de personagens bíblicos acertando, mas também quando erram, a Bíblia está lá mostrando que aquilo não foi legal, né? Eu acho que isso também serve como instrução para nós. Não faz isso aí que não vai dar certo. Não deu lá, não vai dar aqui, né? Paulo talvez para mim seja o maior deles, né? Né? Então, a gente consegue aprender com esses personagens bíblicos. Mas, Lucas, para o pessoal que está começando aqui a acompanhar a gente, olha lá, já tem pessoas aqui no WhatsApp, né, participando, dando alô, dando bom dia. Daqui a pouco a gente vai abrir aí para falar com os nossos ouvintes através do WhatsApp. Mas, para o pessoal que ainda não conhece quem é o Lucas Crispim Capua, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história e também desse momento que a gente já conversou em off aí sobre o teu encontro com Jesus, né, cara? Que também é algo fantástico. Então, fica à vontade aí para falar um pouquinho de você, da tua história, da história da tua família na cidade de Ribeirão Preto. Legal. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Sou o Lucas Crispim Capua, tenho 39 anos, sou casado, tenho 3 lindos filhos, né, pastor? Olha aí. 2 meninas e um menino. Hoje estou à frente da Goldpon, é uma empresa familiar que nasceu lá atrás. Não sei, pastor, se você quer que eu comece a história também da trajetória profissional, um pouquinho da nossa família, ou se a gente deixa um pouco mais para frente. Eu acho, sim, que é muito legal. Eu gosto muito de história, né? Então, eu acho muito legal, assim, quando a gente realmente remete aos nossos antepassados, porque, na verdade, a gente é fruto de gerações, né? E você está aqui hoje, a terceira geração já, é isso? Começou, na verdade, com padaria, né? Na época do meu avô. Então, voltando, sou nascido e criado em Ribeirão Preto, sou ribeirão pretano. Da Gema. Da Gema, da Vila Tibério. Eu sou do Campão, viu? De Ribeirão Preto. Tinha uma rivalidade aí, Vila e Campão. Aí. Mas não é do nosso tempo, que eu sou bem mais velho que você, né? Então tá tranquilo. E a trajetória começou lá atrás, com padaria, né? Pelos meus avós. Na época dos anos 60, ali por volta dos anos 60, eles vieram de outra cidade, de Nuporanga. Nuporanga está pertinho aqui também, né? Tá quanto? Uns 70 quilômetros? Por aí. Não está tão longe, não. Tá tão longe não, né? Pertinho. Eles trabalhavam na época numa fazenda lá e vieram arriscar a vida aqui na cidade grande. Grande, né? Aqui na época não era tão grande. E começaram aí... Isso tem quantos anos mais ou menos já, cara? Deve ter uns
60 anos. 60 anos, cara. Um tempo, hein? Muito tempo. Muito tempo. Eles eram muito novos, tudo, e muitos deles hoje não estão mais aí, né? Tá. Infelizmente já faleceram. Meu avô, inclusive, é um deles. Alguns irmãos dele também, que começaram lá atrás, junto com ele, na antiga padaria do comércio, lá na Luz da Cunha, na Vila Tibério. Aí, você que é da vila sabe o que o Lucas está falando. Frente ao antigo Banespa ali, e que hoje, na verdade, é um prédio de um hotel que tinha ao lado, né? E a padaria já não existe mais, nem o prédio dela, e ela foi desfeita e o pessoal do hotel, que era dono ali do prédio, acabou ampliando e fazendo o hotel. Exatamente. Mas tudo nasceu ali, pastor. Então, inclusive, eu contei esses dias numa outra entrevista ali na CBN para Dani Lemos. O meu pai passeava ali por perto, a minha mãe trabalhava no balcão da padaria. O teu pai conheceu tua mãe na padaria, cara. Foi comprar... Diz a lenda aí que ele foi comprar um sonho. E quem serviu o sonho foi minha mãe. E vendeu um sonho para ele. Né? Vendeu o sonho para ele, ele abraçou, né? Que sonho caro. Isso, e vamos realizar os sonhos. Exatamente. Então. Enfim, aí resumindo um pouco a história, começaram a namorar, né? Há bastante tempo atrás. E depois vieram se casar, tudo. Meu pai não era do ramo de panificação, ele trabalhou... Ele estudou para direito, formou, e aí passou a ter ele trabalhou como oficial de justiça em primeiro ali no fórum, tudo. Depois passou a ter uma loteria naquela época. Pô, teu pai então também tinha, assim, além de ser essa formação, né, advocatícia, tinha visão empreendedora, como seus avós também, né? Meu pai sempre teve um sangue, uma veia bastante empreendedora, assim como eu também tenho. Que legal. E aí, em determinado momento, ele vendeu a loteria e montou uma padaria lá no Sumarezinho, em sociedade com um tio meu, irmão da minha mãe. Tá. Depois a sociedade foi desfeita e aí ele seguiu carreira solo aí na padaria. Aí ele tinha uma única panificadora. Aí ele ficou ali até 1900, no Sumarezinho, acho que ele montou em 88, se eu não me engano, em 92 para 3 ali ele vendeu, ficava na Santa Catarina, ali no Sumarezinho, subindo. Ele vendeu e com o dinheiro ele acabou montando uma padaria que na época era bastante arrojada, com um modelo bastante... Já era algo inovador. Um design bastante inovador para aquela época, em 93, 94, ali na Bernardino de Campos com o Barão do Amazonas. Já foi pro centro de Ribeirão. Frente o Colégio Marista, ali perto do Colégio Marista. Bacana. Naquela época o centro era bastante... hoje muita gente mudou dali, né? Mas naquela era bastante populoso ali. O centro de Ribeirão Preto. E ali a região da 9 de Julho, Boulevard ali também era, né? O pessoal vinha na Bernardino, exatamente. né? Eu lembro que perto, até falo para as crianças, nessa época que está entrando agora perto do Natal, aquela Bernardino de Campos tinha um movimento enorme ali, né? Nessa época de dezembro. A 9 de julho também ficava muito enfeitada também, né? Exatamente. Porque ali é meio propício para isso, né? Quem conhece o Ribeirão sabe, né? E era um movimento muito grande para aquela época e a padaria ganhou bastante visibilidade, né? Tanto pelo design quanto pela qualidade dos produtos. Porque as duas coisas não dão juntas, né? Não adianta você ter um local bacana, bonito, se não tem um produto também de qualidade, um atendimento bacana, Exatamente. Né? Então a gente ficou bastante conhecido, a padaria chamava Panificadora Pão Quente. Você já era nascido nessa época e já estava lá na padaria? Já estava lá. Na verdade, eu comecei a trabalhar lá no Sumarezinho, né? No Sumarezinho? Tinha uma funcionária que chamava Andréia, não sei se ela está ouvindo aí, se ela vai lembrar, ela me ensinou a ficar no caixa com 10 anos. Com 10 anos, cara? Com 10 anos eu comecei a digitar ali as primeiras comandas. Você vê como é que as gerações vão mudando, né? Hoje, se a gente colocar um filho de 10 anos para nos ajudar no trabalho, a gente vai preso, cara. Não pode. Mas aí com 10 anos aprendi a ficar no caixa e com 15 já abria essa padaria do centro ali. Então, aos sábados eu acordava cedo, 5 e pouco da manhã. Porque a padaria abre cedo, né? Então, abdicava às vezes de sair aí, às vezes não sempre, né? Sempre. De sair às sextas-feiras, apesar de... A sexta não dava para fazer um rolê não, porque na madruga já tinha que estar na padaria. Acordava cedo e ficava até 1h30 da tarde no caixa. Tá, que legal, cara. E aí assim começou a trajetória. Então, na verdade, você praticamente nasceu numa padaria. Eu brinco que eu nasci dentro de um tabuleiro de padaria. Dentro de um tabuleiro. Porque desde muito novo, nessa padaria do Sumarezinho, pastor, a gente morava muito próximo ali, né? Tá.
meio quarteirão. Então, você estava lá constante. Minha vida, ou eu estava na praça, brincando com as crianças, ou estava dentro da padaria. Lá no fundo, com os padeiros, que, aliás, alguns deles estão com a gente até hoje. Que bacana. Tem pessoas que eles foram acompanhando a história de vocês também. E a gente valoriza muito isso. O Chico, o Marcelo e tantos outros que estão aí. Me perdoe se eu esqueci o nome de algum, mas tem bastante gente que acompanhou a trajetória da empresa desde quando ela era uma pequena padaria, a empresa que se tornou hoje. E ali da Bernardino ficou muitos anos ali, a Pão Quente? Ali nós ficamos até 2007, quando a gente vendeu. Então, aí, por volta de 2006, 2007, a gente já estava começando a ensaiar aí a questão de ir para a fábrica, né? Tá. Principalmente no segmento que a gente está hoje, de panificação congelada. E aí a gente ficou um paralelo, aí, quase um aninho, tanto com a padaria quanto com a fábrica. Não, a gente já tinha montado. Já estava com a fábrica. Isso, a primeira unidade ali no Jockey Club, que, aliás, a gente está entregando esse prédio que a gente começou lá atrás, esse mês agora que entra. Então, tem uma história ali que está... Que legal, cara. Que está indo, né? E foi onde tudo começou ali com a Gold Pão, propriamente dita, onde a Gold Pão nasceu, que é a empresa de panificação congelada. Tá, a gente vai falar bastante disso no nosso segundo bloco, viu? Você fica ligado aí com a gente aí, hein? Sim, com certeza. E aí por volta de 2007 ali, 2008, a gente se desfez do negócio, nós vendemos a padaria e resolvemos se dedicar totalmente e nessa tua convivência ali com os seus pais, no negócio, no dia a dia, você já foi sentindo assim que essa ia ser a tua praia? Assim, você tinha essa ideia ou não? Era mais um... Eu vou te falar que foi... de verdade, talvez eu nem tenha essa resposta. Eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Tá. Eu sempre tive a vontade de estudar para medicina, cheguei a prestar, mas... enfim, nunca me dediquei muito, assim, profundamente aos estudos, que eu não sei hoje, mas acredito que seja tão concorrido quanto era naquela época. Eu acho que sempre foi, né, cara? Sempre, exato, né? Naquela época eu lembro que era muito, muito puxado, e aí eu falei, poxa, acho que eu vou seguir realmente carreira aí junto com meu pai, tudo. Eu sou o filho mais velho de 3 irmãos. Vocês são em 3 irmãos? Somos em 3 irmãos. E o pessoal todo, assim, trabalha junto na empresa ou não? Não, hoje não mais. Hoje o Davi e a Priscila... apesar de serem sócios, eles não estão trabalhando lá na operação. Tá. Já trabalharam no passado, mas hoje não mais. Não estão no operacional, mas fazem parte do grupo. Exatamente, ajudam lá na gestão, acompanham realmente o andamento da coisa, acho que a gente divide bastante bola, tudo, principalmente os números, mas o dia a dia realmente acaba ficando na minha mão. Tá. Então, eu acho que respondendo a tua pergunta, foi uma coisa que acabou acontecendo naturalmente. De repente foi... Mas você chegou a se formar em alguma área ou ficou... Então, eu cheguei a estudar administração, aqui na ERP, né? Acabei não concluindo, pretendo inclusive concluir, mas... Tá. Mas nessa correria hoje é difícil, hein? Foi bastante complicado, acho que talvez com certeza não é uma justificativa, mas trabalhando bastante, viajando bastante, principalmente no início da empresa. Não é que é uma justificativa, mas é difícil mesmo, né, Lucas? Porque, de repente, o estudo, é lógico que faz toda a diferença, né? Com certeza. Mas, às vezes, você tendo esse empreendedorismo na veia, às vezes você contrata um bom administrador que vai, né? Eu não me arrependo, pastor, de nada disso, de ter trancado lá atrás, tudo. Eu acho que realmente o momento da empresa precisava da minha dedicação ali, 110%. Teve esse insight, falou, não, cara, eu vou... né? E graças a Deus deu super certo, né? A empresa cresceu muito. Bacana. De quando ela nasceu. Temos planos para continuar crescendo ainda. Sim. Então, acho que deu super certo, acho que foi válida aí, foi assertiva a minha decisão. Os resultados estão aí mostrando isso, a história, né? Exatamente. Mostrando isso. Uma coisa que é interessante, muitas vezes até nessa questão empresarial, né? Eu tive indústria há muitos anos e a gente percebe isso, né? Que, de repente, você tem mais o feeling para desenvolver o negócio. Aí você vai contratando pessoas que vão te dando suporte, né? A minha geração anterior, né, à sua, a gente tinha ainda mais dificuldade para estudar, cara.
Porque eu também, que nem você, eu comecei a trabalhar praticamente com 10 anos de idade também, já estava trabalhando, tinha que trabalhar, não tinha outra opção, né? E os meus pais de família muito humilde, como você contou dos seus avós e tal, a gente não tinha condições, né? Na minha época, pelo menos, era muito difícil, não tem a facilidade que você tem para se formar hoje. Hoje só não estuda quem não quer, né, Lucas? Exatamente. Porque tem aí o online, hoje o custo de uma faculdade diminuiu muito, tem muito mais opções no privado. Antes não, né, cara? Ou você optava ali talvez por medicina, como você falou, direito, né? E engenharia. Era mais ou menos isso aí que existia, não tinha tantas opções hoje como você... O pessoal hoje faz faculdade de N coisas, né? Exatamente. Então, eu também tive que iniciar o meu trabalho e sem ter oportunidade, para você ter ideia, acho que há 5 anos atrás, eu acho que foi, acho que é mais ou menos isso aí, acho que não dá 5 anos, que eu completei o meu 2º grau, cara. Porque no meu 2º grau, eu comecei a trabalhar já com vendas e ganhar muito dinheiro, eu acabei abandonando os estudos. Foquei no trabalho para desenvolver minha carreira, né? E aí eu não pude terminar os meus estudos. Aí agora surgiu essas provas que tem aí do governo aí e tal, né? Aí fui lá, prestei uma prova, falei, pô, agora eu estou formado no 2º grau. Já posso até arriscar uma universidade, né? Eu acho que é mais ou menos assim com você também, né? Tem muitos casos, inclusive meu avô e minha avó, inclusive, puxa, acho que não terminaram o primário, realmente. Não era? Era muito desafiador, cara. Realidade, exatamente. E aí o negócio vai dando certo, vai te puxando, né, também, não é assim, né? Você fala, e aquilo te encanta, tá dando certo, você fala, eu tenho que dedicar mais aqui, mas né? hoje, assim, eu busco me capacitar bastante, pastor. Então, apesar da questão do ensino superior aí, né, não ter concluído, mas com certeza vou concluir em breve, mas cursos de capacitação de liderança, de desenvolvimento humano, isso aí eu estou sempre fazendo, estou sempre ligado, webinars, aí algumas palestras. É importante, né? Importante. Eu fiz também, inclusive assim, não sei se você às vezes já teve esse acesso, provavelmente coisas até em outro nível, mas o Sebrae me ajudou muito, cara. Eu já participei de muito, assim, lá atrás. Cara, muita coisa no Sebrae, assim, foi útil para mim. À noite, é muito legal. Eles têm um negócio, um programa lá que, puxa, eu não sei como está hoje, mas há um tempo atrás era sensacional, chama Empreendtech. Olha aí que legal. Empreendedores, para realmente acaba sendo um marco para aquelas pessoas que estão começando um negócio. Para mim, assim, a gente que eu tive fábrica, e você hoje está lá com uma indústria, né? Lógico, num porte muito maior, né? A minha era uma pequena indústria, mas me ajudou muito na gestão de produção, sabe assim, né? Capacitar a equipe na área de produção. Depois o pessoal da associação comercial também teve alguns cursos bacanas aí, numas parcerias, a gente estava lá fazendo, né? Então, assim, você tem que ir atrás, né? O próprio Senac também, né? Oferecia capacitações para o pessoal da indústria. Então, a gente não teve, eu digo assim, não teve aquela formação, vamos dizer, acadêmica ali, né, e tal, mas você tem que buscar recursos, não tem como ter um negócio que dá certo sem capacitar, né? A gente está fazendo apologia aqui a não estudar não, hein, pelo amor de Deus, não tem uns caras ouvindo a gente aí, né, Lucas? Meus filhos que eu Ele não estuda não, né? Tem que estudar, né, cara? Exatamente. É o caminho mais fácil, né, Lucas? Né? Você não precisa sofrer, né? Tem hoje caminhos. Mas essa tua história dentro, né, do negócio do pai, assim, e você enxergar que aquilo poderia realmente ser um negócio da tua vida, foi também um desafio, assim, né, para você falar, não, agora eu vou estar assumindo mais à frente, né? Porque, querendo ou não, você tem uma responsabilidade gigante hoje aí, né, cara? Bastante. Bastante grande. Eu falo para o pessoal lá da empresa, principalmente da liderança, né? Falo em reuniões. Pô, gente, nós temos uma responsabilidade social aqui de 400 famílias. Olha aí. Que é o número de colaboradores ali. E se você depois fizer a multiplicação, hein, Lucas, né? Isso colaborador direto, né? Fora empregos que a gente gera. Não tem problema nenhum, não. Só conecta aí do ladinho aí, já tá legal. Fica tranquilo que aqui é tudo ao vivo e a cores. Quem sabe faz ao vivo. Voltei. Viu? Aí, voltou. Tá normal, tranquilão. Bati o braço aqui. Fora os empregos indiretos que a gente gera, né? Então, você pega o pessoal do frete, que são terceiros. Sim. O pessoal que assa os nossos produtos nas lojas, que são muitos clientes que nós atendemos. Então, assim,
é uma responsabilidade muito Sim, grande. sim. Então, eu falo isso, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com a decisão que a gente toma, com as ações. Então, realmente... Porque vai ter uma repercussão, né? Muito grande, nós né? tomar cuidado, porque qualquer escorregão que a gente der, o tombo pode ser grande. Afeta não a vida de muitas gente, pessoas. mas pra muita gente. Afeta a vida Então, de a muitas gente se pessoas. responsabiliza e a gente sente esse peso. Não é, claro que não é um peso ruim, mas é uma responsabilidade grande, realmente, Sim, de com conduzir certeza. a coisa da forma correta, com muita ética, buscando sempre trabalhar dentro das leis, enfim, das normas, tudo reguladinho, tudo com nota, enfim, a gente vê tanta coisa errada para a rua aí, né, pastor? Você então, vai fazer ainda mais, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Sendo um cristão, você precisa de ter também princípios e valores do reino de Deus, né? Exatamente. Conta um pouquinho para a gente, então, dessa tua caminhada com Jesus, né? A gente olha assim para você... você falou que está com 39, né? Você está caminhando assim com Jesus numa aliança mesmo há quantos anos? Eu me converti realmente, eu tomei a decisão pública aí de aceitar Jesus tem 10 anos, foi em 2011. Então, me 10 batizei, anos. Inclusive. Então, vamos pensar assim, até os 29 você estava ali caminhando, já estava cuidando da empresa já, né? Já. Assim, aquele bate-papo que a gente estava tendo agora há pouco aqui, eu nasci num berço cristão, Sim. né? Então, desde sempre eu lembro dos meus pais fazendo estudos bíblicos em casa, na casa dos amigos, eles tinham um grupo que chamava Os Navegadores, Os Navegadores, então eles têm um grupo ali que eles liam a Bíblia, discutiam a Bíblia, estudavam a Bíblia. Aí eles tinham para a gente também, que eram os filhos, então alguns você ia recebendo esses conteúdos ali sempre. Sempre. E meu pai e minha mãe, ambos, sempre cascatearam isso para a gente. Tá. Para que a gente vivesse de acordo com aquela sementinha, né? Que estava sendo lançada, né? lá, né? Aquela palavra, né? Ensina o filho no caminho que ele não Isso, se lá desviará, na frente, né? olha que legal. Então, mas eu não tinha tido ainda um encontro com Jesus, né? E aí, em 2010, eu tive um trauma bastante grande, né? Um problema bastante grande. Sofri um acidente de trânsito, faleceu uma pessoa... Aqui em Ribeirão mesmo, foi isso? Em Ribeirão, exatamente. E aí, logicamente, que uma situação dessa acaba levando a gente para uma vala, né? Para um buraco. Sim, fica mal, complicado, né? A gente realmente fica... E ali eu falo que foi a hora que Deus achou oportuna. Hoje eu vejo isso tudo como a mão de Deus sendo preparada. Naquele momento você não estava entendendo nada. Não, e eu falo inclusive para os meus amigos, a gente tem uma célula lá em casa que eu lidero às quartas-feiras de manhã. Inclusive, a nossa igreja lá do pastor Wilson. Aliás, um beijo, pastor Wilson. Pastor Wilson, amado. Um pilar a igreja Voz. Aí, na minha vida. Nosso querido também. E a gente está na estação das células, então eu falo para o pessoal ali, para os amigos, tudo. Eu me sinto realmente um escolhido, né? A Bíblia fala, né? Todos serão chamados, mas alguns serão escolhidos. Sim. Então eu falo que Deus realmente me escolheu, que Ele permitiu que todas as situações acontecessem, essa situação específica acontecesse, para que Ele realmente pudesse me puxar. E aí, isso foi no final de 2010, em 2011... essa situação que você falou que te envolveu, aí alguém te convidou assim para conhecer a igreja ou não? Você foi de boa assim? Não, eu na verdade a minha irmã já frequentava a igreja do Cristã da Zona Sul, o pastor Samuel. Aliás, pastor Samuel, um abraço também. Esse pastor Samuel que o Lucas está falando aí aquele que não é tão bonito, né? Não, é meu amigo, É bonito sim, lindo. O pessoal confunde nós dois, mas não dá para confundir. Não dá, gente, que é isso? E ela frequentava, e ali eu comecei a frequentar a igreja do pastor Samuel também. E depois, como a minha esposa estava ali, conheci ela em 2010 também, foi tudo naquele momento. Ela passava por um momento bastante complicado também, e a gente acabou se aproximando, os dois realmente... Que legal, em dois momentos difíceis. Exatamente, você vê que Deus vai muito costurando de uma forma que hoje a gente olha e fala... Você olha e fala, como Deus é tremendo, né? Não tem como não falar que é a mão de Deus. A gente acabou se conhecendo, namorando, e depois viemos a casar.
Mas aí, como ela já frequentava a igreja do pastor Wilson, a gente acabou indo para lá, tudo. Tá. Que é a antiga Igreja Nacional. E ali, em 2011, num determinado culto, o pastor Wilson fez um apelo no final, tudo. E eu tive uma experiência muito grande, muito legal. Vou compartilhar aqui um testemunho que eu vou dar rapidinho para vocês. Abel do lado, orando, né? E ele fazendo o apelo, falou, se o Lucas for o homem que o senhor tem para mim, eu sei que vai ser muito... Eu tinha um coração bastante endurecido, uma questão bastante dura. E aí ele falou, eu sei que é muito difícil ele lá na frente e aceitar Jesus, então, se ele for o homem que o senhor tem para mim, faça que ele vá lá. Ela estava ali orando por você, ali. Você nem estava sabendo de nada. Não, e eu senti um empurrão, uma voz, que é o Espírito Santo. Hoje eu sei que é o Espírito Santo, falou, vai lá. Ai. Levanta a mão e vai lá. Parecia uma pessoa me empurrando. Você só teve que falar sim, senhor, e aí fui, e aí eu vi ela começando a chorar. Você não estava entendendo nada, né? E ali começou realmente. Aí, Bel, você foi essa bênção de Deus aí, né? Exatamente. A gente compartilha essa história com muita gente. É muito legal esse testemunho. E aí começou aí realmente, aí batizei e começou realmente a minha caminhada aí. E até hoje a gente vem aprendendo muito, amadurecendo muito em Deus. Então, assim, você percebe que esse momento foi um divisor de água na tua vida espiritual, mas também reverberou, assim, no teu dia a dia, na questão família, que aí você já foi ter um relacionamento mais sério, né? Exatamente. Talvez, não sei se você tinha tido algum outro relacionamento, mas ali você deu um passo, eu quero formar uma família com... Foi bem nessa direção. Aí nós namoramos por mais 2 anos aproximadamente, 1 ano e meio mais ou menos. Aí em 2013 nós viemos a casar. Que bacana. E estamos aí até hoje. Caminhando aí, que bênção. Amém, isso mesmo, amém. Isso mesmo. Bênção de Deus. E aí, isso para você, assim, nos negócios, também foi bacana esse encontro com Jesus? Deu uma clarificada, você sentiu, assim, uma visão diferente das coisas? Foi para você também, assim, algo importante, esse encontro com Jesus para os negócios? Olha, pastor, eu sempre, talvez não seja a palavra separar bem, mas eu sempre fui um cara bastante, sempre trabalhei, busquei trabalhar de uma forma muito correta, de uma forma bastante firme, isso independente da vida pessoal, tudo, eu sempre tentei separar bastante as coisas. Mas lógico, não tem como, né? Apesar, como eu falei, a gente sempre veio de um berço cristão, então... Você já tinha ali princípios e valores, né, legais. Independente do cristianismo, tinha uns princípios de família que vieram através do meu pai, da minha mãe, de caráter. E as pessoas acabam usando de algumas artimanhas de, para tentar conseguir um preço melhor ou tentar ter uma rentabilidade melhor, acaba não tirando nota fiscal, vende sem nota, para ter um benefício tributário. Eu nem julgo, de jeito nenhum vou julgar essas pessoas, se é certo ou errado. E até uma concorrência desleal, né? Esse que é também, né? Aí a gente acaba, lógico que a gente não passa pela cabeça fazer, mas a gente fica refletindo, né? E aí, a hora que você fala, mas e aí? Aí vem aquele versículo, né, de Jesus, né? Dá a César o que é de César, né? Sim. Então... Independente do que o César vai fazer, né? Então, não é a minha parte, né, cara? Então, o que o César vai fazer é a parte dele. Pagar imposto, mesmo que doa quem doer, vamos fazer. Então, é lógico que isso faz com que a gente seja fortalecido, que a gente realmente busque trabalhar ainda de forma mais correta, de forma mais interessante isso aí que você está falando, né? Eu me lembro de uma historinha, né? Mas que tem um princípio legal no final. Diz que o fazendeiro, né? Ele tinha gado de leite e aí então tirava lá o leite e levava para a cidade, né? E tal, naquela forma bem precária, né? Mas um dia caiu água no leite, cara. E ele falou, nossa, vou levar assim mesmo. Levou e ninguém notou a diferença. Ele falou, nossa, dá para pôr água no leite, vai render mais, né? E aí ele começou, em vez de deixar aquele leite integral, ele tirava o leite e água, né? E a coisa começou a render, ele começou a ganhar dinheiro. E aí a fazenda aumentou e tal, e disse que um belo dia veio uma chuva. E deu aquela enchente na fazenda, matou o gado, tudo, né? Aí a moral da história, ele falava assim, né? A água deu e a água levou, né? Ou seja, às vezes o cara, ele fere um princípio, mas ele não sabe que lá na frente, né? Ele pode achar que está levando vantagem agora, lá na frente ele pode ter um revés disso e muito pior, né? Porque, segundo essa historinha, né? O cara ficou sem nada. Ou seja, se ele estivesse trabalhando honestamente, entregando o leite integral ali, sem nenhum adicional, né?
E a gente sabe que isso acontece hoje, né, cara? E mesmo assim não é garantia, né, pastor? Não é garantia, não é garantia que não a é, gente não cara? vai passar por momentos Né? difíceis. Então, assim, a gente sabe que é realmente um desafio, né? Existe aí uma questão tributária que é injusta, mas, como você disse, ela faz parte e a gente vai se adequar a isso, né? Eu nem falo que ela é injusta, que ela é justa, não cabe a mim, pelo menos, julgar, mas, enfim, temos que cumprir o nosso papel, acabou, acho que todo mundo tem uma opinião e a gente tem que respeitar de todos E o que é legal, né? Por isso que eu te falei da questão da conversão, é que você fala, poxa, às vezes o cara vai olhar do lado concorrente, né? E às vezes ele está usando desses subterfúgios, tentando de alguma maneira, né? E às vezes o negócio dele não anda. Ele fala, pô, o Lucas vai lá, cara, o Lucas paga imposto tudo certinho, o cara prospera, não entendo. É a mão de Deus, né? Deus vem e honra seus filhos, né? Também pela integridade, né, dos seus filhos. Porque você, honrando a Deus nos teus negócios, você está honrando a Deus de forma geral, né? Imagina um escândalo, né? Como ficaria, né, uma pessoa evangélica que serve ao Senhor, tipo num escândalo, né, de sonegação fiscal, né? Isso para o evangelho seria ruim demais, né? Eu falo, acho que a gente que é cristão sabe, né, que o maior testemunho é a nossa vida, né? Sim, o que a gente faz durante o dia, ao longo do dia, no nosso trabalho, dentro de casa. E, enfim, acho que é o maior testemunho que a gente pode dar. Com certeza. Lucas, a gente vai para um primeiro intervalo aqui, é muito rapidinho. Na volta, nós vamos atender aqui os nossos ouvintes que já estão aqui no WhatsApp, tem várias pessoas mandando mensagem aqui. E aí, na volta, a gente vai falar um pouquinho mais deste grupo Biagio, né, da Gol de Pão e de como tem sido importante, né, esta empresa, principalmente para o brasileiro que ama o filãozinho, né? O pãozinho de cada dia, né? Ó, nós vamos para o intervalo, mas é muito rápido, a gente já volta. Você continua ligado comigo na On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Já estamos de volta, é o Papo de Sexta, hein? Muito bom, bom demais hoje com ele, o nosso querido Lucas Crispim Capua, ele que está na direção do Grupo Biagio. Agora a gente vai falar um pouquinho mais aí desse lado empreendedor do Lucas. Ô Lucas, é muito bacana, cara, assim, pelo menos para mim, né, ver uma pessoa tão jovem, você falou que está com 39, né? 39 anos, e 39 anos ainda é um menino, né? Mas hoje em dia, 60 é o novo 40. Isso, né? Eu também tô menino, tô com 55, para 150 falta muita coisa ainda, né? Então, hoje o pessoal tá vivendo mais, né? Então, 39 ainda é, assim, uma vida para viver ainda, né, e tal. Mas eu fico muito feliz de ver você. Começou muito cedo, né? Você falou que com 10 anos já estava ali dando uma força na padaria, com 15 já estava no caixa, com 10 você estava no caixa, né? Com 10 eu aprendi a trabalhar no caixa. Olha aí! Não é? Os clientes chegando, mas nossa, mas tão isso aí, né? Então, ver você hoje aí com 39 anos na direção, né? De um grupo como esse, a gente sabe assim que é realmente parte desta tua chamada empreendedora, né, deste veio empreendedor, mas também da mão de Deus te abençoando, como você já compartilhou com a gente aqui. Então, eu queria assim que você falasse um pouquinho mais para a gente, pessoal que está nos ouvindo aqui, né, sobre o Grupo Biagio. Antes, quero dar um bom dia aqui, ó. Tem uma pessoa já muito especial que passou por aqui para dar o alô e bom dia, né? A nossa querida Martinha está dizendo aqui, ó, orgulho e admiração do meu chefinho. Aí. Ô, Martinha, Ô, Martinha, você não usa a Web Rádio para ficar aqui fazendo esse melo-melo aí, não, viu? Ela tá mandando outra mensagem agora. A Martinha sempre com a gente, né? Ela falou que tá amando esse bate-papo, muito orgulho de ser um pedacinho que compõe, né, esta grande família. Também o nosso querido Jorge, o Jorge é também empreendedor, é cabeleireiro, é um camarada muito bacana e ele quer também vir aqui para bater um papo com a gente, né? Vamos trazer você, viu, Jorge? A Val do Parque das Andorinhas também já mandou aqui um alô, né, pra gente.
está querendo participar, Lucas, da campanha que a gente está fazendo agora, tem o aniversariante do mês, né? Então, a gente está dando uma festa inteirinha para o aniversariante do mês aqui. Passado. Aí, o do mês passado não vale, não. É sempre o do mês, viu? Mas fica para o setembro do 2022, né? Também o João da Sua Festa Ribeirão, passando aqui para dar um alô, um bom dia. A Eliana lá de Orlândia. Eliana, que bom saber que você está com a gente, viu? Deus te abençoe aí muito, muitão. Ô, Lucas, fala um pouquinho para a gente, então, do que é o Grupo Biagio, né? Hoje é um grupo já empresarial? A gente, exatamente. Na verdade, a gente tem duas marcas, né? A Gold Pão e a Biatino. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês aí, para você e para vocês ouvintes, como é que funciona a nossa empresa, né? Sim. Nós nascemos lá atrás apenas com a Gold Pão, em 2007, novembro de 2007. Aliás, a gente completa agora 13 anos, né? 14 anos, desculpa, de vida. Porque ainda estava aquele ano da padaria fazendo a transição, exatamente. né? Exatamente. Em 22 de novembro de 2007, a gente fundou aí a Gold Pão. Tá. E é uma empresa que nasceu para ser uma solução de panificação congelada. Então, eu vou explicar para vocês rapidinho aqui o que é, né? A gente fornece produtos de panificação cru congelados. Logicamente que o principal produto é o que você falou aí, o pãozinho francês, o nosso pãozinho de cada dia, né? Que a gente não sabe por que chama francês, mas, né, eu já fiz essa pergunta, né? Por que chama pãozinho francês? O pessoal às vezes não sabe falar por que é. Ele veio, na verdade, ele é originado realmente da baguete francesa. Tá. E aí eles, naquela época, né, da colonização, eles tentaram fazer um produto igual, né? Na verdade, ele é muito parecido. Eu já tive a oportunidade de estar lá na França, né? Você viu que é muito similar. Na verdade, lá é uma baguete e aqui, na verdade, eles diminuíram o tamanho. Mudou o tamanho, mas a massa é praticamente a mesma. Mais ou menos. Assim. Lá é uma massa um pouquinho mais trabalhada, a farinha um pouco mais rica, a casca é um pouquinho mais grossa. Tá. E aí, mas, na verdade, ele é um link com a baguete francesa. Que bacana. Lá. Por isso que ficou aí como pão francês. E aí eles acabaram... Na internet, quem tiver curiosidade, tem a historinha lá depois. Mas tem um monte de nome do filãozinho, né? Tem, regionalizado. Regionalizado, tem. Cacetinho, bengala. E para vocês na Gold Pão, quando você vai oferecer o produto, você tem que adequar o nome numa região ou não? A gente atua, pastor, no todo o estado de São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, um pouquinho do norte do Paraná aqui, tem um ensaiozinho vindo aqui pro sul do Rio de Janeiro, tá. Mas praticamente onde a gente atua é conhecido como pãozinho francês mesmo. Tá. Não tem que adequar muito, não. Se a gente for caminhar para outras regiões, vai mudar o nome. Longe, você vai Rio Grande do Sul, aí já é outro nome. Aí você vai ter que fazer uma adequação. Exatamente. Aí. Então, a gente nasceu para fornecer produtos para lojas de supermercado, para as padarias, supermercados, lojas de conveniência, para as próprias padarias, que não queriam mais produzir, ou por falta de mão de obra, ou por realmente não querer produzir. Às vezes o espaço também, né? Hoje, por exemplo, isso se tornou realmente uma questão. Você pega as lojas de conveniência, não tem espaço para ter um padeiro, né? Se o cara for montar uma padaria mesmo ali, né, com todo equipamento, maquinário, não tem espaço, né? Exatamente. Então, sem contar o investimento, né? E como que vocês tiveram esse insight, assim, de olhar e tentar pensar assim, vamos fornecer congelados? Então, assim? Isso veio do meu pai. Ele que enxergou isso. Exatamente. Eu lembro bem, na época que a gente já estava ali no centro, na padaria do centro, ali na Pão Quente, na Bernardino Cabarão. Coincidentemente, a gente também morava próximo ali, né? Como lá na outra. A gente mudou para um prédio ali perto. E eu lembro dele chegando, às vezes, final da tarde, sei lá, no meio da manhã, para o almoço, alguma coisa assim, com os pãozinhos naturais ali, e colocava no freezer. Falou, vamos ver o que vai virar isso aí. Ele foi fazendo experiências. Na verdade, eu acredito que ele ouvia falar, né? Porque isso já acontece na Europa desde 1960, 70. Lá já tinha congelado. Já. Mas aqui no Brasil era um negócio totalmente inovador, novo. Isso nasceu realmente por volta de 99, 2000 ali, que começou a se falar de panificação congelada no Brasil. Mas eu lembro que ele começou a fazer as próprias experiências, congelava no freezer do sorvete lá na padaria, e aí ele falou, isso aqui, se realmente a gente quer caminhar por um negócio maior, né,
Porque a padaria, a gente dependia dos clientes entrando na loja. Se a gente realmente quer crescer... Se você for montar uma rede de padarias de lojas, é caríssimo, né, Lucas? Além de ter a questão do investimento, propriamente dito, né? Mas a gente nem pensou nisso, mas hoje eu faço uma reflexão. Não existe... aqui em Ribeirão tem um amigo nosso que faz, né? Que é o Braulio da Vila Sucre. Aliás, Braulio, um abraço. Conheço o seu Braulio. Também, Braulio tem uma história bacana aí. A gente vai ter tempo de falar do Braulio, mas vou ver se eu trago ele aqui. Eu tive uma experiência com o Braulio, com os antepassados dele, né? Mas é muito legal. A gente se conheceu, bateu um papo. Mas não tem grandes redes. Se você olhar a nível Brasil, não existe grandes redes. O Braulio está com quantas lojas? 3 ou 4 lojas? Eu não tenho certeza. 3 ou 4 ou 5, eu não tenho certeza. Mas sempre até a questão de mão de obra também, né, Lucas? E aí a gente surfou um pouco nessa onda, que realmente a questão do padeiro, como o açougueiro. Sim. Tem falta, né? Então, realmente, não existe hoje uma qualificação dessa mão de obra. Então, por falta realmente de mão de obra qualificada, muitas vezes por não querer fazer um investimento, por ter um controle maior, o pessoal falou, poxa, vamos caminhar para a terceirização. E aí que entra a Gold Pão. Então, a gente fornece desde o pão francês, pão de hambúrguer, hot dog. Teve, assim, uma primeira experiência que vocês tiveram, assim, tipo um case de sucesso nessa questão do congelado? Assim, um parceiro que você falou que acreditou na ideia, ou você teve que remar muito para conseguir? Porque era um conceito novo também, né? Lógico. Muitas barreiras tiveram que ser vencidas. Muitas barreiras. Muitas, né? Então... o pessoal tinha muita resistência. Puxa, pãozinho francês congelado, imagina, isso não vai virar, não tem qualidade, não sei imagino. E a gente, poxa, deixa eu fazer um teste aqui, deixa eu te mostrar, faz um teste, roda uma semana, roda um mês, veja aí a percepção do cliente. Você teve que ir tentando, né? Não foi fácil, o começo realmente... porque é uma quebra de paradigma, né, cara? Muito grande. Ainda mais tratando de um produto de consumo diário, de uma paixão nacional, que é o pãozinho francês. Então, realmente, aliás, existe ainda hoje, né? Você vê 20 anos depois, 15 ainda anos tem, depois, existem aquelas lojas, aqueles donos de supermercados, até redes realmente que falam, isso não dá certo. Pô, como não dá certo? A gente fornece para Pão de Açúcar, fornecemos para rede grande, fornecemos para padaria aqui do lado. Tanto o menor quanto uma rede de supermercado e está funcionando, né? Sim. Deixa com a gente que a gente faz acontecer. Isso, olha que legal. E aí veio a Beatino, que é uma marca que a gente criou para atendimento para o consumidor final. Então, hoje a Beatino é uma marca voltada ao B2C, que é o consumidor final. Sim. Então, o pessoal ela é focada, única, exclusiva, na família Pão de Queijo. Então, é aquele produto que você vai e compra na ilha do supermercado para assar em casa. Sim. Diferentemente da Gold Pão, que é um produto que vai para dentro da padaria. Tem um mix grande de produtos na Beatino que é diferente da Gold ou não? Existe o mesmo... A gente também tem o pão de queijo na Gold Pão. Do pão de queijo, mas para a Beatino é só o pão de queijo. Só o pão de queijo. Só tem o pão de queijo. A gente tem planos para o futuro de ampliar o portfólio, de ter outros produtos para que o consumidor compre e leve para casa, né, para assar, ou já pronto, inclusive. Mas hoje ela trabalha exclusivamente no pão de queijo. Com a família Pão de Queijo. Então tem o dadinho, tem a chipa, tem o palitinho 3 queijos, tem o próprio pão de queijo. A massa é a mesma, mas vai mudando os formatos, é isso? Não, o dadinho é um produto diferente. Tem tapioca. No pão de queijo é fécula de mandioca, é diferente. Os queijos são diferentes. Você pega o palitinho 3 queijos, tem parmesão. No pão de queijo tradicional não tem. Muda sabor, né? Tudo. E você manja mexer com a massa ou não? Você faz também, cara? Eu gosto de massa. Eu faço pão caseiro, pizza. Logicamente que hoje a gente não acaba não indo para a produção, mas já tive a oportunidade de várias vezes. Quando você estava na padaria, você ia para a parte da panificação ali? Não era um hábito, não era uma função minha, mesmo lá atrás, quando o negócio era menor, acabava ficando realmente mais no escritório, ali no balcão, no caixa. Mas já tive a oportunidade de ir, inclusive com o meu avô na época. E é legal, né, Lucas, quando a gente conhece todo o processo, porque a gente pode trabalhar tentando aperfeiçoar, né? Quando você não conhece o processo da panificação, desde a farinha que chega, né? E como é o processo para chegar na massa, como que você pode, às vezes, conversar com quem está lá, né? No chão da fábrica, né? Para tudo na vida. Se a gente
trabalhar com qualquer, por exemplo, se pegar esse álcool em gel aqui, se realmente você não conhecer como é que ele é produzido, qual que é a matéria-prima que vai, tudo, pô, como é que você vai Quantas sentar? etapas, né, que é Você necessário. tem que conhecer, Conhecer, super né? importante você conhecer todos os processos da empresa, seja da produção, seja da entrega, do armazenamento, né, enfim, Tudo, lá né? o contato com o cliente. E hoje a Gold Pão, por exemplo, vamos supor que eu chegasse na Gold Pão e falasse, olha, eu quero montar uma padaria, né? A Gold Pão forneceria tudo, assim, os produtos, não a estrutura, né? Mas de produtos eu poderia ficar descansado. Praticamente todo. Então a gente tem croissants que são folhados, família pão de queijo, pães doces, pães salgados. E a Gold Pão, às vezes, tem parceiros que ela fornece alguma estrutura ou não? É só o produto mesmo? Dependendo do caso, dependendo da negociação, logicamente, que às vezes se precisar fazer um investimento no cliente, a gente avalia, claro. Tá. Lógico que... Tem que pensar retorno, tudo, não né? tem almoço de graça, claro, mas sim. a gente... Dependendo, a gente analisa. Mas se alguém procurar a Gold Pão, por exemplo, com um projeto, ele tem um ponto comercial bacana, às vezes num local bacana e tal, a Gold Pão pode se tornar um parceiro dele também na certeza. Construção desse empreendimento. Pode, claro que isso é avaliado caso a caso. Sim, a gente sim. Levanta... Vocês devem ser muito procurados, né, cara? Graças a Deus, sim. Apesar da concorrência ser muito, muito grande, a gente conseguiu criar uma imagem, isso a custo de muito trabalho, realmente, e... Hoje já tem mais empresas também muitas, nessa questão? Tem? Surgiram? Tem muitas. Mas o pessoal veio mais assim na aba de vocês ali, né, cara? Aqui na região, sim. A nível Brasil tiveram alguns que vieram antes. A gente teve uma dificuldade aí de ter recurso financeiro para poder fazer esse investimento na cadeia de frio, principalmente, que é uma cadeia muito cara, né? Seja para congelar o produto, para manter ele congelado, para transportar. Então, é toda uma logística refrigerada, menos 20. Para congelar, por exemplo, é menos 40. E esse congelamento, ele é aquele tipo assim, meio que instantâneo, nitrogênio e tal, ou não? Não, nada a ver, não. Para o nosso produto, como ele tem fermento, né? Você não pode congelar. O nitrogênio, se eu não me engano, ele é abaixo de 100 graus. Ah, já é outra temperatura. Para ele ter essa velocidade toda, então você acaba matando o fermento do produto. Aí não e aí funciona, o produto, depois que você descongela, ele não desenvolve. Então, realmente, é um congelamento com ar forçado. Então, ele demora em torno de um ciclo de congelamento em torno de 40 a 50 minutos. E o teu pai, logo no início, ele foi sendo esse pesquisador aí, então, né, cara? Todo mundo pôs um pouquinho da mão na massa. Que legal, mais a parte administrativa. E essa questão de ampliar o mix foi por conta, assim, de demanda, os clientes pedindo? Porque no início era só o pãozinho francês. Não, a gente já começou com um portfólio maior. Já. Não como é hoje, mas já começou com um portfólio grande, por exemplo, roscas já tinha mais para oferecer. Já, porque a ideia era realmente levar... porque se o cara fala, vou parar de produzir o pão, ele vai continuar precisando e você só tem o pão, ele vai precisar continuar do padeiro lá para produzir a rosca, o pão de hambúrguer. Aquele básico ali, né? Inclusive o sonho, né? Inclusive, hoje nós temos o sonho lá para poder oferecer. Para realizar o seu sonho, nós temos sonho. Né? Que bacana. Ô, Lucas, é interessante, né? Ver esse crescimento. Hoje, a Gold Pão, a sede dela é em Ribeirão Preto? Nós nascemos em Ribeirão Preto, continuamos em Ribeirão Preto. E pretendemos ficar em Ribeirão Preto, né? O futuro nos pertence, mas a gente pretende realmente continuar. E hoje nós temos 2 unidades, existe um plano de consolidação para ter... São 2 unidades Fabris, fazendo uma Biatino e a outra... Não, as duas produzem... Exatamente. Como o negócio foi crescendo, a gente migrou para um outro prédio aí de quase 2.000 metros. Graças a Deus acabou ficando pequeno. Hoje a gente tem um outro prédio aí de 4.000 metros. Então, existe o plano aí de um pouquinho mais para frente consolidar tudo numa única unidade. Então, a gente depois vai... porque, às vezes, para vocês também administrarem, né, às vezes, as unidades separadas, logisticamente cria uma certa dificuldade também, né? De ganho de sinergia, de deslocamento. Às vezes, tem um cara de manutenção que precisa dar uma manutenção numa máquina aqui, depois... Ele precisa correr lá, então tem tudo isso, né? E vocês na Gold Pão, tem assim alguma linha, por exemplo, de capacitação? Porque eu fico imaginando, a mão de obra nesse segmento é uma mão de obra especializada também, né? Precisa de ter gente ali com essa capacidade. E aí há um investimento nisso pelo grupo ou não? Existe um trabalho do RH em cima, na qual a gente ainda quer e precisa se aperfeiçoar, não só na produção, mas em todas as áreas, né? A gente
que é realmente capacitar as pessoas, desenvolver com a criação de PDIs, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, para cada colaborador, porque tem alguns exemplos lá muito legais de pessoas que começaram às vezes na faxina e hoje estão lá na área administrativa, às vezes no faturamento. Que bacana, cara. A empresa tem um plano de carreira, então. A gente não tem isso formalizado e publicado, pastor Samuel, mas é uma coisa que está no nosso radar de construir. Mas quem está lá percebe que se ele se dedicar há espaço para ele. Capacidade, interesse principalmente. Claro. Puxa, na verdade, eu fico muito, muito feliz de ver pessoas crescendo. Eu imagino. Hoje o grupo conta aí com uma média de quantos colaboradores? Em torno de 400 colaboradores diretos. Cara, é gente pra caramba. Bastante gente. Aquilo que a gente estava falando agora há pouco, muita responsabilidade. Mas é muito prazeroso também. E esse contingente todo, então, quantos 1.000 quilos de farinha são processados no mês? Tem uma coisa hoje, mensalmente, mais de 1.000 toneladas de farinha são consumidas na produção. É um negócio bastante grande, né? Um volume muito alto. E tem uma ideia, assim, de repente, de duplicar isso para outras regiões, a unidade Fabril, para facilitar a logística ou não? Porque você falou que já está pensando em atingir o Rio, né? Como é tudo refrigerado, tem uma logística também aí, né? Tem uma limitação logística, porque é um produto... A gente fala em números, né? Volume de produção. A gente fala, puxa, mas quanto é grande? Mas é um produto de baixíssimo valor agregado, né? Um produto que custa... R$4, R$5 o quilo, né? Então, é um produto que o custo logístico infere muito. E dependendo de onde você vai, você acaba inviabilizando. Porque você fica descompetitivo. Chega um concorrente local lá, poxa, se eu ando 700, 800 quilômetros, o cara chega com um custo muito mais barato. Diferente, às vezes, de uma produtora de carro aí, né? Que o carro custa R$100, R$1.000. Então, para qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você consegue transportar ínfimo perto do valor do produto. Não é o nosso caso. Então, a gente ainda nem sabe de verdade. A gente tem aí alguns exercícios de matemática. Poxa, até onde a gente consegue ir, até onde a gente quer ir. Que inviabiliza, mas a gente está trabalhando para construir isso. Porque essa questão do transporte refrigerado, ele é um transporte caro também, né? Muito. É o mais caro, na verdade. É o mais caro, né? Não é nem refrigerado, né? O refrigerado é 0 grau. O nosso é menos 15, menos 20. Como que o pessoal fala? Congelado. Congelado, uma logística congelada. Ele sai da fábrica congelado e ele permanece lá no ponto de venda congelado. Até na hora de assar, ele tem que estar congelado. Tá. Então, da hora que ele é produzido... Ele já entra tipo congelado para o forno ou tem um tempo de descongelar e crescer, o fermento agir e tal? Tem um tempo. Precisa tirar do freezer, arrumar ali nas esteiras. Aí a gente tem uma equipe técnica grande para dar o treinamento, reciclagem dos nossos clientes, ensinar realmente como faz. Mas ele precisa ser descongelado, fermentado, ele chega num tamanho certo e aí sim ele vai para o forno, né? Então, todo esse treinamento, quem estiver nos ouvindo, de repente teve interesse em trazer a panificação para o seu negócio. Porque às vezes ele já tem um mercadinho, ou às vezes ele tem até um supermercado e ele quer melhorar isso dentro da sua estrutura, né? Conta com a Gol de Pão. Então passa para a gente aí, para o nosso ouvinte, né? Como que encontra a Gol de Pão? Tem um contato direto, é rede social, é site, como que funciona? Hoje nós temos todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Se colocar Gol de Pão, vai encontrar você. Tem o site com os contatos lá, tem o 0800, que pode fazer contato direto lá com a nossa equipe comercial interna. E aí, dependendo de onde você estiver sediado, eles vão direcionar aí um vendedor para poder estar fazendo atendimento. Tem assim, representantes em regiões aí que você colocou, eles estão lá já e apresentam. Todo mundo. Apresenta primeiro como é a necessidade de estrutura, né? Para depois... Na verdade, a gente ouve a demanda, né? De que forma que a Gol de Pão pode te ajudar? Quais são suas dores? Quais são seus medos, seus anseios? O que você precisa? E aí a gente fala, agora legal é fazer isso, dessa forma, daquilo ali. Então, a gente ajuda realmente o cliente. Eu falo que não é simplesmente chegar lá, entregar o produto, colocar no freezer, virar as costas e ir embora, né? Porque como você falou, né? É uma venda consultiva. E até porque também você está quebrando um paradigma dessa pessoa também, né? Desse empresário local ali, né? Com certeza. Porque eu fico imaginando, na nossa cabeça, a gente sempre imaginou pão
sendo feito ali na hora, na padaria e tal, né? Eu até, inclusive, quando eu comecei a perceber nas lojas de conveniência, né? Pão quentinho a cada 15 minutos. Eu falava, cara, peraí. Como é que faz? Como é que faz esse negócio? Porque, assim, uma das coisas que eu não arrisquei fazer ainda, né, nas minhas aventuras, meu hobby aí, eu gosto da panificação como hobby, né? Então, eu faço pães, faço algumas coisas e tal aí. Arrisco, né? E o pessoal fala que fica bom, não sei, né? Às vezes o pessoal fala que fica bom só para você fazer e continuar comendo lá, né? Então, mas eu ficava pensando assim, o filãozinho, ele é complexo, né, cara? Porque é uma água extremamente gelada na preparação dele, tem todo, né? É diferente de um pão que a gente faz caseiro comum em casa ali, né? Então eu ficava imaginando, cara, a cada 15 minutos, né? Aí que eu fui saber que o pessoal estava trabalhando com os congelados. Eu não conhecia, cara, não sabia, não. E foi, assim, algo muito inovador, né? Muito, muito. Você pega Ribeirão hoje, pastor Samuel, Ribeirão é um case na comercialização de pãozinho francês em loja de conveniência. Então, nenhum lugar do Brasil, você pega grandes redes como a MPM, a BR Mania, né, que são essas grandes da lojas, Petrobras e da Ipiranga, né? Isso, exatamente. São essas lojas de conveniência dessas grandes companhias. Eles tentam replicar, várias lojas a nível Brasil têm a venda de pão, mas nenhuma tem a força e a capilarização que tem em Ribeirão Preto. Olha aí. Então, hoje, toda loja de conveniência, a grande maioria, tem lá um pãozinho francês. Sim. E existem lojas aqui na cidade que vendem... Cara, é interessante, né, isso, porque, assim, o supermercado, ele tem alguns atrativos, né? E o pão de qualidade, num preço legal, atrai o cliente para dentro da loja, né, para que ele compre outras coisas. Então, a Gold Pão veio solucionar, então, um problema que tinha nisso aí, né? E falando um pouco do mercado, existem 3 pilares dentro do mercado, né? A árvore de decisão, na verdade, da panificação não é nem preço, é qualidade, realmente. Sim. Então, quantas pessoas você conhece que às vezes passa em frente a uma padaria para ir na próxima para poder pegar um pãozinho melhor? A gente faz isso, com certeza. Então, e no supermercado existem 3 grandes pilares. É o açougue, é o FLV, que é frutas, legumes e verduras, e a padaria. Tá. Então, é isso que vai trazer o cliente para dentro da loja do supermercado. Porque o pão royal, a farinha de rosca, o macarrão da Basilar, sei lá do que, tem em todas as lojas, às vezes com uma diferença de preço. Então, são esses 3 pilares, e a gente vende isso, cara, você precisa ter uma padaria muito bem estruturada, muito bem montada, muito bem apresentada, com produto de qualidade. E que hoje, com a correria das pessoas, né, a gente sempre quer o pão quentinho. Mas uma padaria normal, como é que ele faz pão quentinho toda hora, né, cara? Não dá, é difícil, né? Então, isso também trouxe uma solução, né? Com certeza. A gente jamais imaginaria um posto de gasolina, uma loja de conveniência num posto de gasolina vendendo pão. Exatamente. Né? E quebrou um paradigma também nesse sentido, Varejões, né? às vezes alguns açougues. Isso, o cara tá lá, ele tá vendendo filão. Você fala, cara, não é mais padaria, né? O filão tá em muitos lugares, né? Popularizou muito. Isso por conta dessa iniciativa aí, né, do seu pai, que teve essa visão e olha que legal, cara. Parabéns. Deixar o pão acessível a todo mundo. Isso aí. Fácil acesso. Parabéns mesmo para vocês. Obrigado. Lucas, a gente está encerrando aqui, nós temos 1 minuto. Eu queria, sim, pedir uma gentileza para você, né? Um conselho para quem quer empreender. Você é um empreendedor nato, um empreendimento de sucesso. O teu pai foi visionário também, mas você abraçou a visão, né? Você olhou para aquilo e também enxergou o mercado, porque esse é o papel do empreendedor, é enxergar, às vezes, numa pequena iniciativa, um mercado. Um conselho para quem gostaria hoje estar nos ouvindo, essa história de sucesso, está empolgado lá do outro lado, né? Um conselho bacana que você daria aí para... Primeira coisa é ter uma oportunidade e uma ideia boa na mão, né? Tá. Se você tem e você principalmente acredita nela, olhar realmente todas as oportunidades e inclusive ameaças também. Então, estudar bem o mercado na qual você quer entrar. É isso que eu falei uma vez na entrevista da Dani Lemos também. Pesquisar muito. Hoje a gente estava falando um pouco de estudo, né? De informação. A informação hoje está muito acessível, pastor. Tá. Então, você tem Google, você tem... Puxa, no LinkedIn tem muita coisa legal, muita informação. As próprias associações. Então, Sebrae, né? Que é tão importante, né? Se apoia, usa e abusa desse pessoal. Eles estão ali, muitas vezes, com coisas gratuitas, prontos para ajudar. Então, a se apoiar nessas associações, buscar muita informação. E aquilo que não é segredo para ninguém, né?
poxa, já fez tudo isso, agora é realmente arregaçar a manga. E trabalhar. Acordar cedo, dormir tarde. Eu tenho um colaborador que trabalha com a gente lá que fala, passarinho que acorda cedo bebe água limpa, isso, então, vamos embora. E a Bíblia tem um conselho, viu? Vai ter com a formiga preguiçosa, né? Então, assim, às vezes o pessoal vê a história de sucesso e acha que é muito simples, né? Na verdade, uma história de sucesso, ela só é uma história de sucesso porque enfrentou grandes lutas e dificuldades, né? É como aquele atleta que chega no primeiro lugar no pódio, né? Para ele estar lá, tem todo um bastidor, né? Tem toda uma história. E às vezes não é de 5 anos, né? Um atleta para uma Olimpíada, ele se prepara 20 anos para competir numa Olimpíada, né? Então, o pessoal às vezes, infelizmente, acha que é muito simples. E essa geração que está aí, né, chegando, precisa desses conselhos, como você está dizendo, porque eles são muito fast, né? É muito rápido, eles querem o sucesso assim de imediato. E não acontece assim. Precisa realmente ter muita dedicação, mas também muita resiliência, muita sim. persistência. E com certeza tombos virão, buracos aparecerão na frente, pedras, mas não pode. A nossa história, a gente contou um pouco aqui, bastante do lado positivo, mas se a gente tiver uma outra oportunidade aqui, eu vou gastar mais de 2 horas contando só o negativo. Então, isso são bases, e essas experiências negativas são bases para que a gente crie habilidades hoje, para que a gente possa... E uma coisa que a gente falou aqui da Bíblia já, né, que é legal, que você não precisa reinventar a roda, já está aí, né? E você pode aprender com os erros e acertos dos outros, né? Então, vocês têm hoje um case de sucesso, e dá para aprender também, né, com a Gol de Pão, com a tua história, né? E você já deu dicas aqui, ó. A primeira delas, né, e que eu acho assim, extremamente válida, parece que é o básico. Não, cara, é a informação. Exatamente. Né? Se informa, sai um pouquinho do campo do sonho, né, Lucas? E vem para a razão, né? Porque o empreendedor, ele é visionário, ele é sonhador. É a primeira coisa. Né, mas tem que ter alguém do lado ali, né? Mostrando, olha, não são tudo flores, né? Então, é muito bacana. Mas, cara, um grande prazer, uma alegria ter você aqui. E tem mais gente que mandou bom dia para nós aqui. A pastora Cristina Galvão passou também para dar um bom dia. Bom dia, pastora, tá lá ouvindo a gente. E você que esteve comigo até agora, né? Bati um papo hoje aqui com ele, Lucas Crispim Capua, hoje na direção do grupo Biagio. E se você perdeu alguma coisa, chegou agora, né? Você vai ter esse conteúdo no nosso Spotify. Vai ter um podcast lá no Spotify, no Deezer também, né? Da Web Rádio, com essa história de sucesso. Paixão pelo que faz. Eu acho que é isso que resume a sua vida, não é, Lu? Muita paixão. Muita paixão, né? Porque é isso que move, né? É isso que te levanta todos os dias. Você amar aquilo que faz, né? E para encerrar, eu queria, além de te agradecer, Lucas, dizer que às vezes é difícil conciliar, né? Algo que é tão rentável e te dá prazer, né? Às vezes a pessoa tem um negócio rentável, mas não dá prazer para ele. Ele está lá meio que por uma obrigação. E às vezes tem uma coisa que dá muito prazer também, mas também não te sustenta, né? Mas hoje o teu negócio, essa paixão pelo que você faz, está nítido aí nas tuas palavras e nos teus olhos, né? Que você hoje ama o que faz e tem tido um grande sucesso, né? Então fica aí os parabéns. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Quer mandar beijo, abraço aí? Quer mandar para Bel aí também? Aproveita a rádio, né? Faz aí já um meio de campo aí, né? Pode até ser romântico aí, não tem problema. Não, eu com certeza esqueceria de alguns nomes aqui, aí depois eu vou ser crucificado. Mas eu quero agradecer a você, pastor, pela oportunidade, pelo convite, pela abertura aí da gente compartilhar aí mais uma vez toda a história, todo o nosso contexto. Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês também. Amém, amém. E agradeço aí todas as pessoas que realmente foram pilares na minha vida, sejam profissionais, pessoais, religiosos. Então, o pessoal que está contigo, né, nesse time aí, dividindo a bola em todas as áreas e que realmente fazem parte da minha vida aí. Então, bacana, muito obrigado. Bacana. Ninguém faz nada sozinho, né? De jeito Nós nenhum. somos um grande time. Lucas, que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, né? E, com certeza, esse ministério, né? Porque Deus também deu a você um ministério
que às vezes está fora da caixa, né? Você como empresário sendo esse grande exemplo de superação, de resiliência, e isso também ensina muita gente que é possível, né, vencer, mesmo vindo, como você falou, de um berço tão humilde, né? Mas é possível dar a volta por cima e continuar na caminhada, né? Tá bom? Na On Web Rádio, tá todo mundo ligado.